Agora estamos ao vivo. Sim, boa noite a todos que estão aí presentes, nos acompanhando na nossa live. É uma alegria imensa para nós compartilharmos com vocês nessa noite esse material, esse e-book que nós produzimos aí nesse tempo de pandemia. E que bom, né? Que bom que esse dia chegou, tão aguardado por nós, autores, para que nós pudéssemos, então, compartilhar com todos vocês um pouco das nossas reflexões, de tudo aquilo que nós viemos pensando, escrevendo, elaborando aí ao longo desses dias da quarentena, e agora, então, tornamos público, né? Essa live é um evento, não é verdade, Rafa? Sim, o evento de lançamento, né? É um momento de emoção aí, de estar realmente botando a obra para o mundo, né? A gente já vinha falando um pouco nas redes e agora está finalmente disponível nas plataformas aí para o download, apreciação e diálogo de todos, né? Queria saudar todo mundo que já estou vendo alguns comentários, família, amigos. Boa noite a todos. Que bom que vocês puderam participar aqui com a gente e conhecer um pouquinho mais do projeto, né, Léo? A nossa intenção é um panorama aí para vocês verem um pouquinho dos autores, né, e do que esperar do livro. Exatamente. Bom, então, assim como o Rafael já disse, eu também quero saudar a todos, cumprimentar a todos que já estão aí acompanhando a gente, aqueles que estão entrando. Nós optamos por uma questão aí de tempo e de organização melhor, né? De nós hoje não interagirmos muito. Então, assim, sintam-se todos abraçados, cumprimentados. É uma grande satisfação para nós ter a presença de cada um de vocês, o incentivo, o apoio de todos. Deixem os comentários, né? Enfim, dá muita vontade de a gente saudar, mas a gente vai se policiar nesse sentido, né? Para que a gente possa realmente ter mais tempo para ouvir os autores, enfim. E aí eu queria iniciar com uma pequena introdução, porque eu acredito que nem todos que estão hoje acompanhando viram a nossa live de um mês atrás, né? Na verdade, acho que exatamente um mês, dia 10, se eu não me engano, de junho, nós fizemos uma live de pré-lançamento, né? Onde eu e o Rafael, que somos os organizadores, então, desse material, comentamos um pouco do processo, desde a ideia, da inspiração inicial, e depois cada etapa para que esse material se concretizasse. Então, essa live está disponível nas nossas redes sociais, vocês podem acessar lá também, quem tiver interesse de conhecer um pouco mais aí dos bastidores, de como se deu todo esse processo, vocês podem acessar essa live. Lá, então, nós contamos como surgiu a ideia, o convite para os autores, porque esta obra foi organizada por mim e pelo Rafael, mas, na verdade, é uma obra composta por 11 artigos, né? Nós somos em 11 autores ao todo, que escrevemos sobre diferentes temas, né? E hoje vocês vão poder saber um pouco mais sobre isso. Então, o livro fala sobre saúde, sobre economia, sobre o valor da vida humana, a importância de olhar para o ser humano enquanto pessoa, questões de desigualdade social que ficaram muito marcadas e evidentes aí nesse tempo da pandemia. O livro também traz algumas abordagens no aspecto da fé, né, da religião, alguns olhares para esse tempo também a partir da fé. Nós também falamos sobre comunicação, fake news, que inclusive é o assunto do momento, e o livro também traz aí uma pincelada sobre isso. O livro fala sobre política, sobre a crise política que coincidiu aí, né, que caminha paralelamente com a crise sanitária, enfim. Fala sobre filosofia, traz questões aí de psicanálise, reflexões. É um livro bastante diversificado, né, com temas diversos, de visões diferentes. Então, acho que essa é exatamente a riqueza desse material,
né? Essa pluralidade de ideias, de pensamentos, de visões a respeito deste tempo, tratando de assuntos muito pertinentes aí nesse momento da pandemia, e buscando, então, trazer mais do que respostas, né? Acho que essa é a grande sacada aí do livro. Mais do que respostas, nós queremos trazer questionamentos, né? Despertar aí a reflexão de cada um ao seu modo, dentro do seu contexto, da sua realidade, mas despertar reflexões a respeito desse momento tão dramático, tão único, tão complexo na história da humanidade. Tá certo? Bom, e da minha parte, acho que é isso, né? Essa introdução. Hoje, na verdade, essa live tem como objetivo, então, lançar o nosso livro. Logo após a live, nós vamos divulgar nas redes sociais os links de acesso ao e-book, né? Então, por diversas plataformas digitais. E também, você que está nos acompanhando, provavelmente já curtiu a nossa página no Facebook pelas janelas, mas pode divulgá-la também para que outras pessoas curtam. E nós temos também o nosso Instagram, que é pelas.janelas, né? @pelas.janelas. Então, é um modo de você nos acompanhar também aí, ter acesso aos links e outras futuras lives que virão, enfim, conhecer mais a fundo este material, tá bom? E nós queremos, então, antes de chamar o primeiro bloco de autores, né, que vão comentar um pouco sobre o que escreveram, sobre os temas dos seus artigos, eu queria passar a palavra aí para o Rafael, que é um dos organizadores junto comigo, né, que nós preparamos, revisamos, enfim, montamos esse material, para que ele também fale aí um pouquinho e depois inicie do modo como nós abrimos, então, o nosso livro. É com você, Rafa. Eu queria só acrescentar algumas colocações aí. O Leonardo já apresentou muito bem, já retomou muito bem, né, Léo, o projeto todo, os 11 autores que nós vamos conhecer um pouquinho melhor hoje, mas eu queria frisar o caráter paradoxal desse livro, né? É um dos vídeos que a gente colocou como divulgação, ele envolveu um pouco essa discussão, acho que foi o seu, né, Léo? O caráter paradoxal do livro, né? Que é um livro que nos deixa muito alegres, né? O momento do lançamento, é bom poder compartilhar as ideias, só que o fenômeno que o move é um fenômeno complexo e bastante difícil, né? A gente tem visto os problemas relacionados à pandemia piorarem a cada dia, né? A situação às vezes ela é desesperadora, né? E a gente acredita nessa possibilidade de refletir a partir dos incômodos e dos sofrimentos, né? Alguém me perguntou outro dia, mas você acha mesmo que dá para o mundo mudar para melhor? e aí é uma aposta nossa, né? É uma aposta nossa de que, ao mesmo tempo que você tem a situação dramática que nós estamos vivendo, você tem uma oportunidade de revisar o que nos trouxe até aqui, né? Porque os problemas da pandemia não começaram todos com a pandemia. Eles já estavam aí, né? Então, a nossa aposta com esse livro é que a gente possa pensar, refletir, discutir o que, então, que nós temos que mudar, o que nós temos que trabalhar, né? Não é uma visão romantizada, não, pelo contrário, a gente está trazendo questionamento, né, Léo? Então, a ideia da reflexão, como o Léo falou, né, acho que vai permear todo o nosso vídeo hoje, né, a nossa conversa aqui. E a gente vai começar com um poema que, inclusive, é o poema de abertura do livro, um trecho do poema E Agora José, do Carlos Drummond de Andrade. Vou ler para vocês e aí a gente já abre a discussão, trazendo aí alguns dos autores, né, Léo, para a gente começar a refletir juntos sobre as questões que a gente queria trazer hoje, né?
Esse poema conhecidíssimo do Carlos Drummond de Andrade e só comprova a atualidade dele e a permanência dos problemas na sociedade brasileira, né? Acho que é um poema muito apropriado. Então diz assim, começo do livro, né? E agora, José? A festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu, a noite esfriou. E agora, José? E agora, você? Você que é sem nome, que zomba dos outros. Você que faz versos, que ama, protesta. E agora, José? E agora, todos nós? Essa é a a nossa grande pergunta. Ah lá, falamos inclusive juntos, né? Essa é a pergunta que nós queremos deixar. E agora, né? Neste tempo que nós estamos vivendo, nesse futuro que virá, que precisa ser reconstruído, recomeçado, é um pouco sobre tudo isso que nós queremos refletir juntos, né? E aí nós queremos, então, chamar os nossos autores, o primeiro bloco de autores. Quem está aí, Gersey, coloque para nós no ar os nossos autores aí dessa primeira. Smiling, seja bem-vindo. Smiling é dominicano, mas mora atualmente no Rio de Janeiro, né? E vai partilhar aí com a gente um pouquinho sobre o artigo que ele escreveu. Railson, seja bem-vindo. Railson está ouvindo agora, está tudo certo? E o Sérgio, Serginho, carinhosamente, lá diretamente do sul, do frio do Rio Grande do Sul. Sejam todos bem-vindos, né? Nós estamos aí, então, com esses 3 autores e nós queremos, então, iniciar. Acho que podemos começar pelo Serginho, se ele topar. Sim. A ideia é que a gente comente, né? Cada um de vocês comentem, então, um pouco sobre as reflexões de vocês nesse tempo de pandemia e, especialmente, o que é que o leitor, aqueles que nos assistem, vai poder encontrar no seu artigo, né? Dentro daquilo que você escreveu para o livro, o que é que o leitor pode esperar do seu artigo. Então, diga aí, pessoal, Serginho. Uma colocação de organização. Acho que quem não estiver falando, quem de nós não estiver falando, é bom mutar o microfone. Ah, sim, é verdade, isso é importante. Então, a gente deixa mudo e depois eu vou fazer também. Então, a ideia é começar com o Sérgio e depois com os nossos outros 2 convidados, falando um pouquinho do artigo, né? O que esperar, só retomando sua pergunta, Léo, o que o leitor pode esperar do seu texto, das suas reflexões nessa nossa obra? Quando os guris falam, então, boa noite, né? Eu sou o Sérgio, como o Léo disse carinhosamente, chamam-me de Serginho, e tá dando microfonia, né, gente? E então, os guris perguntavam, né, e agora, José, o que nós esperamos, né? O artigo que eu escrevi, que o Léo pediu para eu escrever, foi um artigo sobre fé, né, uma palavra do catolicismo, porque nestes tempos de pandemia, nós precisamos, de forma muito... Alô? Aí, acho que agora deu. Nós, nesses tempos de pandemia, um elemento que não nos pode faltar, e talvez é até providente, assim, eu começar falando, né? Um elemento que não nos pode faltar é a fé, né? No caso, quando eu escrevi, eu sou cristão, e muitos de nós somos cristãos, escrevemos baseados, né, na nossa fé no Deus Trindade, mas todos nós, neste tempo de pandemia, precisamos, de alguma maneira, passar por esse período com um elemento de fé, né? Fé em um ser transcendental, que alimenta a nossa esperança, que alivia as nossas dores, que alivia os nossos sofrimentos, né? Mas nós não podemos perder esse horizonte da fé. Então, no artigo, eu vou explorando
esta necessidade da fé no coração de cada um de nós, né? E a fé como essa semente, esse germe que está dentro de cada um de nós, na esperança de algo que virá, né? Que nós não sabemos ainda o que é, mas de algo que virá e que alimenta a nossa esperança, né? Então, acho que o que nós podemos esperar, né? E agora, José, o que nós podemos esperar é um tempo de muita fé. Todos nós precisaremos. Um tempo de uma certeza convicta de que, independente do que vier, nós sairemos dessa situação, dessa pandemia, melhores, mais humanos, mais solidários, né? Aqueles que se deixarem moldar por isso, né? Aqueles que se deixarem formar dessa maneira. Porque também há a opção de nós passarmos por tudo isso e permanecermos do mesmo jeito, né? É a opção que cada um vai ter que fazer. E se nós fizermos essa opção pela fé, seja qual for a fé da pessoa, nós faremos uma opção de sair deste momento melhores, mais humanos, mais solidários, né? E eu acho que esse precisa ser o grande convite que esse livro, né, que traz tantas reflexões e tem escritos belíssimos, tem artigos muito bons, e eu acho que as reflexões nos levam a isso. Como nós queremos sair desse momento? Como nós queremos viver o tal do novo normal que tanto se fala, né? Eu espero que todos nós queiramos viver o novo normal com fé, com esperança, né? Que vai servir de alívio para os corações. E eu não sei como vocês estão vivendo aí, mas agora aqui no Sul, as notícias de pessoas contaminadas por Covid e tal, elas estão se tornando muito mais palpáveis. Agora as pessoas próximas de nós estão aparecendo. Ah, fulano está com Covid, fulano está com Covid. E dentro de nós fica uma preocupação, né? Mas é nesta hora que a gente, mais uma vez, exerce a fé e a gente diz assim, mas o Senhor está cuidando de tudo, né? Algo melhor virá, né? A presença de Deus, a força de Deus vai se manifestar, vai nos formar nesse momento para sermos melhores e para sermos curados, não só fisicamente do coronavírus, mas também das nossas doenças interiores de egoísmo, de individualismo e etc., né? Então, acho que a gente foi por essa linha. Eu achei aqui, né, nós compartilhamos já no início, alguns puderam acompanhar aí pelas redes sociais, algumas frases dos artigos, né, e aí eu lembrei agora de retomar essas frases, dizendo quem são os autores delas, né, porque elas foram publicadas sem autor, sem nada, e a frase que nós escolhemos do artigo do Sérgio é muito legal, né, que é exatamente nessa linha que ele fala, é a seguinte: a fé nos possibilita viver o tempo presente com as coisas do futuro já presentes em nossa vida, né? Então, acho que tem muito disso mesmo que ele está falando, dessa esperança e também desse novo futuro, como a gente tem falado, né? De olhar para ele com um olhar assim de expectativa, né? Aquilo que nós podemos realmente contribuir para que esse novo futuro seja melhor socialmente, né, e também individualmente para cada um de nós enquanto sujeitos. Oi? Fazer um comentário, porque me lembra muito o seu texto também, quando você fala do esperançar. Né? Eu acho que, ouvindo você, Sérgio, eu pensei no final do texto do Léo, em que ele diz assim, né, ter esperança como verbo, né, citando Paulo Freire, né? Quer dizer, não é... Porque eu achei muito bonita essa fala sua, no sentido, assim, a pessoa também tem que fazer o movimento, né? De estar disponível, de querer passar por isso, né? Porque, como você bem apontou, há a possibilidade da gente não mudar, né? E seria terrível se, diante de tanto sofrimento, a gente permanecesse, né? Então, acho que a esperança, como a fé, nessa capacidade de se reinventar como verbo, esperançar, né? Achei que dá um diálogo bom o texto isso de aí, vocês.
precisa haver uma disponibilidade no nosso coração para que essa esperança se torne algo muito concreto na nossa vida, no tempo presente, mas também no tempo que virá, né, depois de tudo isso. Muito bom. Bom, e eu já quero chamar aí o nosso amigo Railson, que já está ali a postos também. E nessa linha, né, nós estamos falando de fé, enfim, e o Railson também, eu pedi para ele que escrevesse exatamente nessa direção, né, dos diferentes olhares aí, pontos de vista da fé neste tempo de pandemia. Boa noite, seu Railson. Acho que ele está nos ouvindo. Boa noite, Léo. Você me ouve Boa bem? noite. Tudo bem, e você? Tá ouvindo? Estou ouvindo, tudo em ordem. Tô bem, graças a Deus. Que bom. Então tá bom. É que eu tava com um cenário aqui legal, tava até com quadrinhos novos aqui para live, e aí deu tudo errado aqui na minha transmissão, mas amém, glória a Deus. Tudo bem, faz parte, né? É isso aí. Tá bom. Aí eu improvisei aqui um tripé. Tá certo. Então, assim, nós estamos falando, né, para você comentar um pouco sobre o seu artigo, aquilo que você escreveu e refletiu nesse tempo aí. Perfeito. Assim, nós falamos sobre fé, né? E aí a gente precisa retomar aqui alguns conceitos sobre o que é fé e o que é religiosidade, né? Porque parece que é a mesma coisa. Às vezes as pessoas acabam confundindo, achando que se trata do mesmo assunto, e não é bem isso, né? Então, existem categorias de fé. Nós podemos falar de uma fé enquanto virtude, né? Nós podemos falar enquanto fé na dimensão de carisma, de graça, de algo sobrenatural. E podemos falar também da fé enquanto a transmissão de um conteúdo dogmático, né? Então, existem essas três categorias aí. Quando nós falamos de uma fé dogmática, ela consiste naquela doutrina que nós recebemos, principalmente para quem é do ambiente da fé cristã, seja católica ou reformada, aquele conteúdo que nós recebemos na catequese ou na escolinha dominical, por exemplo. Esse é o conteúdo dogmático. E essa fé, ela marca muito o povo brasileiro. Então, nós recebemos um conteúdo e, em determinado momento, nós não questionamos muito ele, né? Num primeiro momento, todo mundo é temente a Deus, ao ser divino. Então, todo mundo manifesta a sua fé naquilo que nós chamamos de temor, mas, na verdade, é pelo medo, né? Então, até mesmo os nossos pais ou os nossos avós nos ensinam, nos falam acerca da fé da seguinte maneira: se você for bonzinho, se você for obediente, Deus te abençoa, e se você não for bonzinho, Deus te castiga. E aí eu até costumo brincar, porque quem trabalha nesse modus operandi é o Papai Noel e não Deus, né? Então, quem nos abençoa conforme nós somos bons é o Papai Noel, e Deus não trabalha nessa dinâmica. E aí eu gosto do Rubem Alves, né? Porque o Rubem Alves vai dizer o seguinte, interpretando a parábola do filho pródigo, Lucas capítulo 15, versículo 11. A parábola do filho pródigo nos ensina o seguinte, que Deus não soma débitos, por isso que ele perdoa o filho pródigo. E tem o outro irmão, aquele que ficou, aquele que fez tudo certinho. E nos diz o Rubem Alves, Deus também nos ensina, por meio dessa história, que ele não soma créditos. É muito interessante a parábola do filho pródigo, né? Que, na verdade, é a parábola da misericórdia, né? Porque a gente destaca aqui, chama atenção para esse filho que gastou tudo, mas é a parábola da misericórdia, sobretudo falar da manifestação do Pai, não só do Pai, da manifestação da misericórdia de Deus. Deus que se alegra com aquele que volta, Deus que se alegra com o perdido que foi reencontrado, etc., né? Então, Deus não soma nem débitos nem créditos. Mas nós somos acostumados a pensarmos nessa ideia de Deus que é uma espécie de Papai Noel. Abençoa quando eu faço certo, me castiga quando eu faço errado. E aí, diante de um cenário como esse que nós vivemos, de uma pandemia, de crise e tal, etc., fica aquele grande questionamento. Deus está nos punindo? Deus está nos castigando? Por que Deus está fazendo isso?
né? Então, esse cenário, abre aspas, aspas do tamanho das Torres Gêmeas, né? Esse cenário apocalíptico, ele é perfeito para esses mercadores da fé, mas dessa fé um pouco estranha. Essa fé do Papai Noel, que prega, que fala de um Deus que abençoa quem faz certo e castiga quem faz errado. Mas essa lógica não faz sentido com o Deus bíblico, com o Deus que se revelou através de Jesus de Nazaré. Não faz sentido. Porque nesse cenário pandêmico, muitas pessoas que estão sofrem não porque merecem. Não merecem. Né? Será que o pai e a mãe de família que, neste momento, está ali, entrou para as estatísticas dos desempregados, né? Já somos bem mais que 14 milhões de desempregados no Brasil. Esta mãe, esse pai de família que agora está passando um perrengue para receber um auxílio emergencial, ele fez por onde para merecer esse suposto castigo de Deus? Não. Então a gente tem que tomar muito cuidado para não tratar Deus como se fosse esse controlador de marionetes que abençoa, que amaldiçoa de acordo com a sua vontade. Eu quero fazer isso, quero fazer aquilo. Fé não tem a ver com isso. Fé não tem a ver com ser guardado, ser preservado. Fé tem a ver com se colocar num caminho. Então, o meu artigo trabalha um pouco essa dimensão, a coerência da fé nesse tempo de pandemia. É preciso ser coerente para falarmos de um Deus real e de um Deus encarnado na história. Então, se hoje o povo sofre, Deus sofre com o seu povo. As crises, que não é só a crise do coronavírus, mas todo o desenrolar dela, que é uma crise social, uma crise econômica, uma crise democrática, enfim, toda essa crise, todas essas feridas abertas pós-coronavírus e que vinham antes do coronavírus, é sentido pelo povo e, por sua vez, é sentido por Deus. Aí eu recordo aqui aquela experiência bíblica do texto de Êxodo capítulo 3, quando Deus vai falar assim: eu vi a miséria do meu povo, eu ouvi o grito por causa dos seus opressores, por isso eu desci. Deus se encarna, Deus desce, Deus atua na história. Deus não é aquele ser, então, que apenas está assistindo o sofrimento humano. Ele atua. Então, Deus está sofrendo junto com o seu povo. Então, fé é essa dinâmica. E a fé também tem a ver com esse óculos. Eu gosto de fazer essa analogia. É esse óculos, essa maneira que eu tenho própria de enxergar a situação. Então, quem tem fé olha de um modo diferente daquele que não tem fé para a crise do coronavírus. Só que uma fé irracional, uma fé infantilizada, uma fé mercadológica, essa fé prejudica a leitura da crise. O que é mais fácil nesse cenário de crise? Eu julgar que é um castigo de Deus. Ponto. Porque eu não preciso pensar muito. Essa é a fé infantilizada. Deus está nos punindo, Deus está nos castigando. Essa é a reflexão mais fácil, principalmente por aqueles que podem lucrar com este cenário. Deus está nos punindo, então vamos nos converter. Tá, e para que eu me converta eu preciso fazer o quê? Vamos aderir à campanha? Vamos aderir às correntes, aos cercos que irão derrubar as muralhas, às campanhas, ao óleo, à água, etc, etc, etc. Então a gente tem que tomar cuidado. Neste cenário de grave crise social, nós precisamos cada vez mais falar de uma fé que está encarnada na história. E principalmente nesse Deus que habita o homem, e o homem aqui enquanto gênero humano, o homem e a mulher, que é o meu semelhante. Nós precisamos, nesse tempo, sobretudo, redescobrirmos a imagem de Deus naquele que nos é semelhante, naquele que sofre, naquele que mais tem sido afetado pela crise gerada pelo coronavírus. Tá ótimo. Acho que falei demais. Mas foi ótimo. E eu queria encerrar também, como eu fiz com o Serginho, né? Com uma das frases que nós extraímos aí do seu artigo, que é exatamente nessa linha, né? A pandemia
nos convida a redescobrir a igreja comprometida com a vida de todos em todas as instâncias, né? E aí acho que tem muito a ver com essa fé justamente encarnada, com essa fé que está aí na pessoa, no próximo, naquele que a gente pode ver e tocar e sentir, que está ao nosso lado, muitas vezes sofrendo, e nós ficamos indiferentes, brigando, porque a gente quer a missa de volta, porque a gente quer o culto, o templo aberto, enfim. Todas essas questões, o Railson traz também no artigo dele, né? É um artigo bem interessante para a gente pensar um pouco esses olhares aí a respeito da fé também nesse tempo. Muito obrigado, viu? Você tem aí outros compromissos, né? Então fique à vontade, mas a gente marca outros bate-papos aí para a gente continuar esse assunto tão importante. Tá certo? Eu quero, Léo. Muito obrigado, viu? Foi bom estar aqui com vocês. Abraço. Bom, e agora, então, nós queremos falar com o nosso médico, né? Esses tempos de pandemia, falar de médico é algo, assim, muito importante e significativo. Então, já pode se apresentar aí, falando um pouco dos seus estudos aí, da sua relação com a Fiocruz, e depois para falar um pouquinho do seu artigo, que também tem uma temática muito importante, especialmente nesse contexto de solidariedade, o senso de individualidade, de comunitário. Acho que todas essas questões também estão ligadas aí com tudo que nós estávamos falando até agora. Diga aí, seu Smiling. Boa noite a todos. Como o Leonardo falou no início, eu sou Smiling, sou da República Dominicana, sou médico, e estou fazendo especialização em infectologia na Fiocruz, no Rio de Janeiro. E para mim foi uma oportunidade muito boa escrever sobre o que eu escrevi no artigo, porque desde há muito tempo eu estava pensando nisso. Eu já percebi que, infelizmente, as pessoas focam mais na saúde individual, e uma coisa até normal, uma coisa que eu já vi muito, e não só aqui no Brasil, já também vi isso na República Dominicana. E esse é um dos pontos uma das reflexões que eu faço no meu artigo, a relação que existe entre a saúde individual e a saúde coletiva. Não tem coletivo sem os indivíduos. Não tem coletivo sem os indivíduos. E para a gente ter um povo, um país sadio, tem que ter indivíduos sadios. Tem muitas doenças, como as doenças que são infectocontagiosas, que dependem muito das pessoas. Tem algumas que dependem de alguns vetores, como o mosquito, por exemplo, mas tem outras, como a Covid, que depende muito das pessoas. Não sei se já vocês escutaram por aí que o vírus caminha na rua através das pessoas. Se as pessoas ficarem em casa, o vírus não vai circular na rua. Então, por isso que a gente tem que manter as medidas que foram recomendadas pelo Ministério da Saúde, pela Organização Mundial da Saúde, higiene das mãos, distanciamento social, entre outras. Muitas pessoas, infelizmente, não têm uma boa imunidade. Então, uma pessoa, por exemplo, eu sou um adulto jovem, sem comorbidade, eu tive Covid. Eu tive dor de garganta. Eu fiz o teste porque eu estava no hospital, e faz parte do protocolo do hospital fazer sintomático respiratório, pessoas que têm sintomas, fazer o teste, para não transmitir para outras pessoas. Eu fui afastado 2 semanas. Eu vim positivo. Eu, que sou uma pessoa que não tem comorbidade, eu respondi bem. Meu corpo respondeu bem à doença. Mas pessoas que têm doenças como hipertensão, diabetes, pessoas que são obesas, entre outras comorbidades, infelizmente, a gente está vendo que eles evoluem mal. Inclusive, tem muita gente morrendo. A gente não sabe como vai responder cada um. Tem gente que não tem doença, não tem comorbidade, e tem que entubar, e acaba até morrendo. Tem gente que tem comorbidade e tem uma forma leve da doença. Então, essa doença, a Covid-19, tem mostrado para a gente que a gente tem que, com o tempo que a gente vai aprendendo, aos pouquinhos aprendendo como que o comportamento da doença, porque a gente não tem
até o momento, uma coisa certa. Uma coisa que a gente fala hoje que é certa, amanhã pode que não seja certa. Então, é uma coisa que vai mudando todos os dias. Em muitos países, como os Estados Unidos e aqui no Brasil, os presidentes como Trump e o Bolsonaro, eles falaram assim que era só uma gripezinha. E hoje o Brasil e os Estados Unidos são os dois principais países com mais infectados no mundo. Então, a gente não pode fazer isso. A gente não pode transmitir para as outras pessoas a ideia de que, não, eu sou uma gripezinha. Não, você é uma pessoa, você é jovem, você pode andar na rua, você não tem problema. Tudo bem, é verdade, você é jovem, você não tem comorbidade, mas você mora com alguém que não tem um sistema imune bom, por exemplo, e você acaba levando a doença para essa pessoa. Então, você acaba sendo um vetor, você transmite a doença. Então, por isso a importância da saúde individual e da saúde coletiva. Eu tenho que pensar que, mesmo eu sendo uma pessoa sem comorbidades, eu faço parte de um coletivo que tem comorbidades. Isso acontece também com as vacinas. Tem algumas vacinas que não podem ser aplicadas em algumas pessoas, porque elas não têm condições para tomar esse tipo de vacina, são vacinas vivas, por exemplo. Aí existe o que se chama efeito de rebanho. O que isso significa? Pessoas que não podem tomar as vacinas são protegidas por quem? Pelas outras pessoas que tomaram a vacina. Se ao redor dessa pessoa tem um coletivo que tomou a vacina, essas pessoas que estão ao redor dessa pessoa que não pode tomar vacina, está protegida. Por quê? Porque os outros que estão vacinados, estão imunes contra essa doença, não vão pegar a doença e, portanto, não vão transmiti-la para essa outra pessoa que não pode tomar vacina. E assim, uma coisa que eu espero dessa pandemia, porque a gente tem que ver também um lado bom das coisas, uma coisa boa que eu espero que fique assim dentro dos hábitos, não só dos brasileiros, mas também da população mundial, são os hábitos que a gente está implementando agora. Higiene das mãos, por exemplo. Não só a Covid se limita com a higiene das mãos. Tem muitas doenças que são limitadas, que a transmissão é limitada, se a gente faz uma correta higiene das mãos. Então, também quando a gente, por exemplo, vai espirrar, se cobrir com o cotovelo. Essa e outras medidas que a gente está utilizando agora são muito boas, porque eu espero que depois da Covid, da pandemia, o povo mantenha também essas medidas para evitar a transmissão de muitas outras doenças que são infecto-contagiosas e estão transmitidas assim, que a higiene diminui a transmissão. Muito bom, muito bom. Smiley, essa reflexão sobre o social, o individual e o coletivo, ela dialoga muito com outro texto do livro também, que é o do Anderson, que infelizmente ele não pôde estar aqui, né, mas eu lembrei agora, enquanto você falava, ele também no hospital, né, vivendo ali a rotina do profissional da saúde, fica muito evidente para ele. Para vocês que trabalham mais diretamente com isso, fica muito evidente, né, o quanto que se não houver trabalho coletivo, a coisa não vai funcionar, né? Então, há uma série de pessoas que estão muito expostas, né? E a gente precisa ter essa consciência. Que tem uma dificuldade social aí. A gente perceber que uma pessoa falou para mim, você não está precisando fazer isolamento porque você é jovem. Quer dizer, tirou isso da onde, né? Não é porque eu sou jovem, supostamente eu não vou pegar, isso já está errado, porque sendo jovem também posso pegar, né? Com comorbidade, também posso desenvolver também posso. Né? A gente não sabe, como você falou, como que a doença funciona direito, né? Então, tudo errado. Agora, o pior de tudo é não considerar que eu posso ser um vetor. Né? Eu acho que isso o seu texto aponta muito bem, né? A sua reflexão, a sua fala hoje também. Muito obrigado, Ismael. Muito bom. Obrigado aí pela sua participação.
o Smiling também no livro dele, no artigo dele, tem a frase, né? Os indivíduos dificilmente enxergam que o mal que afeta o outro também pode afetá-los. O desafio da saúde é construir o pensamento coletivo. Então, acho que é uma grande contribuição, e o artigo aí vale a pena ser lido. Como o Rafael falou, né, nesse primeiro bloco que nós aí estamos finalizando, nós temos também artigos do Anderson, né, que não pôde estar conosco, que trabalha no hospital, enfim, relatando muito dessa experiência dos profissionais de saúde. Temos um artigo do Henrique, que também não pôde estar conosco, também nessa dimensão das desigualdades sociais, desse olhar para o outro, da solidariedade. E temos também um artigo do Rodrigo, né, que também não está conosco hoje, falando um pouco desse contexto de economia e saúde, e qual o valor da vida, né? Ele traz essa questão. Então, assim, economia e saúde, o que é mais importante, enfim, e aí ele aborda um pouco dessas questões. E agora nós queremos acolher com muita alegria o outro bloco, né, de autores. Nós temos aí o Fábio, temos o Gersey e temos o Ediógenes, que estão agora chegando aqui na nossa live para continuarmos o nosso bate-papo. Pena que o nosso tempo é muito curto, né? A gente queria ter umas 2, 3 horas para a gente ficar conversando tranquilamente, cada um falando do seu artigo, assim, sem pressa, porque são conteúdos muito ricos. Mas a gente marca outras, pode ter certeza que nós vamos marcar outras lives menores, né? Para que cada um tenha mais tempo para falar. A ideia hoje era realmente deixar esse gostinho de quero mais, né? Para que vocês possam fazer download aí do livro e lerem os artigos na íntegra. Mas vamos lá, então, ouvir. Podemos começar pelo Fábio, pode ser, Fábio? Fábio, pode ser, sim. Então, diga-nos um pouquinho sobre o seu artigo. Sim, estamos ouvindo. Que bom. Boa noite a todos. Então, eu falei um pouco da perspectiva geopolítica e de relações internacionais sobre a pandemia, e eu acho que esse é o maior desafio que a humanidade enfrenta desde a Segunda Guerra Mundial. Para países como o Brasil, é o maior desafio da história. Nós temos aí uma pandemia que não acontecia dessa natureza há mais de 100 anos. A última foi a gripe espanhola mesmo, que matou milhões e milhões de pessoas. Nós tivemos um evento que muitos chamam de cisne negro, que é totalmente inesperado, mas o que nós temos aqui é um despreparo, em geral, da economia internacional para lidar com esse evento, que simplesmente mostrou que realmente as economias mais avançadas não estavam preparadas para superar e para enfrentar um vírus, né, o mais simples dos seres. Por exemplo, os Estados Unidos, o país mais rico do mundo, teve uma situação calamitosa nessa pandemia, e outros países, né, ricos, enfrentaram dificuldades muito grandes. O que a gente percebeu é que não necessariamente os países mais ricos estavam mais preparados. Por exemplo, nós temos um país como o Vietnã, um país muito pobre, que conseguiu superar o vírus de uma forma bastante exitosa. Claro, com um controle social bem maior, o Vietnã tem um regime diferente. Da mesma forma, os países em que a desigualdade é muito grande, o vírus praticamente não foi controlado. E esse é o caso do Brasil. O Brasil realmente vai sofrer muita dificuldade para combater esse vírus, porque as pessoas não têm sequer água corrente, o saneamento
ainda não chega a 60% das pessoas. Então, a dificuldade é tremenda para conter o vírus nesses países. O que nós temos é uma situação grave e que não pode ser e não vai ser um evento isolado. Nós temos outros eventos que podem sim afetar a saúde humana. Nós estamos falando, por exemplo, das mudanças climáticas que podem, inclusive, gerar novas pandemias. Eu acho que, então, o que eu quero resumir, né, como objetivo do meu artigo é a necessidade de superar as diferenças estatais para realmente a humanidade chegar num consenso e cuidar das questões comuns de maneira coletiva e superar esses problemas que serão muitos, se as mudanças climáticas continuarem nessa toada. E o meu artigo vai nessa linha também, refletindo um pouco sobre a economia e sobre como o estrago vai ser grande na economia também, porque realmente uma doença aérea não estava no script do capitalismo internacional, e a recuperação vai depender realmente da superação total da pandemia, porque nós dependemos, a economia em geral depende do consumo, e as pessoas precisam ir até ao comércio, ou então a economia vai mudar inteiramente, com o comércio totalmente virtual, nós não sabemos nessa altura, mas realmente muita coisa tende a mudar. Inclusive, a tendência é que a desigualdade aumente ainda mais do que já é, porque nós temos uma série de empregos aí que encontrarão dificuldades em serem mantidos, né? Em linhas gerais, o que eu quero falar com esse artigo é justamente o fato de que nós estamos num momento histórico, né? E que pode mudar muita coisa, porque realmente é um evento que não acontecia há mais de 100 anos. Então, é o resumo que eu queria falar. Excelente. O artigo do Fábio, né, é um artigo muito interessante nesse contexto mesmo de analisar a pandemia por diferentes aspectos, né? O Fábio é formado em relações internacionais, então ele faz uma análise global mesmo da pandemia no artigo, olhando aí para o modo como os países lidaram, né? Acho que tem uma coisa muito interessante no artigo, que é quando ele diz assim, aqueles países que já estavam mais preocupados, já tinham cuidado mais das questões da desigualdade, que já tinham, né, algumas estruturas melhores, conseguiram superar e lidar com tudo isso de uma maneira um pouco melhor. Aqueles como o nosso, onde a desigualdade é muito gritante, onde muita gente é largada, abandonada, esquecida, então aí isso tudo fica ainda mais grave, né? Ainda, vamos dizer, de forma mais difícil. E a frase, né, que ele... Pode falar, Rafa, diga. Depois você diz a frase. Eu acho muito interessante você ter citado, Fábio, esse exemplo do Vietnã e comparação aí com os Estados Unidos, por exemplo. A gente tem uma visão, às vezes, equivocada, que acho que a pandemia também está desnudando, né? A ideia de que o país que tem uma economia forte é o país que melhor lidou, não necessariamente, né? Acho que as questões são outras aí, né? Então, o dinheiro, o bem-estar econômico, né? O bem-estar das relações comerciais, bem-estar da política financeira, tudo isso não tem necessariamente a relação direta com a saúde pública, né? Então, acho que isso também é algo que fica evidente, assim, né? Você pode ter muita riqueza, economia financiarizada, sofisticada e tudo isso, mas a preocupação com a saúde pública depende de outras questões, né? E não necessariamente o país rico está preocupado com isso, que é muito difícil da gente pensar, mas os Estados Unidos está aí para mostrar, né?
Você tem muita grana rolando nesse país, mas você não tem a preocupação com a saúde pública. Assim, pelo que a gente vê, os números, as declarações do presidente Trump também, a gente vai vendo que, né, quais são as prioridades. Então, achei muito legal esse exemplo, essa comparação aí que você trouxe. É isso aí. Bom, e uma das frases... Como as pessoas... É só falar, e como as pessoas culturalmente lidam com problemas coletivos também, né? A população do país tem essa cultura. Bom, e acho que a frase que nós retiramos, né? Essas frases, eu volto a dizer, elas estão publicadas tanto na nossa página quanto no Instagram. Então, depois, você que achou interessante uma delas ou todas elas, pode compartilhar nas suas redes, enfim, que é uma forma também de divulgar o livro, né? Mas, uma das frases que nós tiramos aí do artigo do Fábio, que é muito emblemática e significativa aí para a proposta do livro, é exatamente a seguinte: a pandemia do coronavírus é um momento de inflexão histórica e mudará o mundo. Não é possível voltar à normalidade anterior. Eu gosto muito dessa frase, né, porque é exatamente essa a proposta do livro, né, que a gente possa construir um novo futuro e não voltar ao normal de antes, que já era tão doente e tão problemático, né, e que, inclusive, enfim, então acho que é nesse sentido mesmo que as nossas reflexões querem caminhar, né. Então, muito obrigado, Fábio, aí pela sua contribuição, e obrigado. Fica aí mais um artigo, né, para que todos possam ler e desfrutar aí dessas reflexões. Bom, e agora nós queremos ouvir o nosso jornalista, comunicador, que inclusive está operando essa live, sem ele essa live não teria acontecido. E ele também escreveu, né, o Jersey, escreveu um artigo bastante significativo e importante, onde ele fala sobre a importância dos meios de comunicação nesse tempo, e já fala de fake news, que é o assunto aí do momento, né? Então, diga-nos, Jersey, sobre o seu artigo, sobre as suas reflexões aí de comunicação neste tempo também, né? Pois é, Léo. Boa noite a você, boa noite a todos. Para mim uma grande alegria, uma grande honra fazer parte desse timaço de escritores, de colaboradores, só gente bacana, e à medida que a gente vai conhecendo as pessoas e os artigos, o material do livro, a gente fica com mais vontade ainda de lê-lo, né, de mergulhar nessa leitura. Eu quero baixar logo, né? Enfim, o meu artigo, ele foi sobre comunicação no contexto da pandemia, e sobre esse fenômeno que nós estamos vivendo atualmente, que é a questão das fake news e da pós-verdade, né? Então, eu começo o artigo numa análise, acho, bastante interessante, lembrando que a gente, né, nós, enquanto pessoas, somos comunicação, né? Então, não existe uma análise de comunicação que não lembre as pessoas, que não nos recorde de que nós somos isso, né? Nós somos feitos para nos comunicar. A própria palavra comunicação, né, ela tem na sua raiz comunhão, né, comúnio, que significa compartilhar, né, que significa comungar, que significa justamente essa comunhão com o outro, né? Então, eu estou num contexto muito maior, né, do que somente eu. E eu lembro, eu coloquei lá uma fala da irmã Helena Coraza, né, uma irmã paulina, e ela fala bastante sobre isso, ela tem vários escritos sobre comunicação, e ela diz, né, dizer eu sou comunicação é diferente de dizer eu faço comunicação, né? Então, nós somos comunicação e nós nos comunicamos o tempo todo, o nosso ser fala, ainda que não digamos palavra alguma, né? Então, eu começo esse artigo, né, justamente analisando de que a gente está passando por um momento e a nossa sociedade é uma cultura midiática, né? Nós estamos inseridos numa cultura midiática, né?
Então não tem como eu participar desse, eu não participar desse momento, querendo ou não, eu vou participar desse momento, né? Porque eu estou inserido numa cultura midiática. E muito mais nesses tempos que nós estamos vivendo, né, de internet, né, de web 3.0, 4.0, enfim, nós estamos inseridos querendo ou não, ou porque nos despejam uma avalanche de informações, e isso tem o seu lado bom e o seu lado ruim, né? É bom porque a gente está sabendo de tudo, como o Fábio falou, a gente há 100 anos atrás é que a gente viveu algo parecido com isso e o cenário comunicacional era totalmente diferente, né? Então, a gente sabia, mas ou melhor, eles que viveram isso lá atrás sabiam, mas sabiam de uma outra forma, quando sabiam, ou quando eram pegos de surpresa. Dessa vez não, né? É uma pandemia, é uma crise de saúde pública, e nós estamos nesse mundo onde todo mundo sabe de tudo o tempo todo, a todo momento, vivendo tudo agora, né? E o mais interessante é analisar que justamente por isso, né, por essa perspectiva, por essa característica desse tempo, dessa cultura midiática que a gente vive, nós, enquanto cidadãos, a gente também acaba intervindo no curso dessa história, querendo ou não, né? Então, você tem ali a comunidade científica, a classe política, as autoridades de saúde, a imprensa, a mídia, mas também os cidadãos, cada um com seu celular na mão, com seu zap, né? Então, nós, querendo ou não, acabamos interferindo no curso dessa história toda de pandemia, porque estamos inseridos num mundo totalmente diferente de 100 anos atrás, né? Se há 100 anos atrás, na gripe espanhola, eles foram pegos de surpresa e sabiam tudo pelo jornal, agora não, né? Chega primeiro no zap da tia Zuleika. Isso é que é mais interessante de analisar, né? E como eu lido com essa informação, né? Como essa informação me pega, né? E eu gosto muito de pensar sobre isso, porque, de fato, é uma avalanche informacional que a gente vive e muita gente acaba adoecendo também por isso, né? E, por outro lado, muita gente faz outras pessoas adoecerem. Por quê? Porque compartilha notícia falsa, né? Porque compartilha fake news, porque compartilha coisas que não são verdades. Então, a gente, querendo ou não, acaba de uma forma, como um fenômeno totalmente novo que nós estamos experimentando, interferindo no curso da história da pandemia por causa de um aparelho celular que todo mundo hoje tem na mão, porque está conectado, né? Eu cito lá também um escritor da área de comunicação que se chama John Thompson, né? E ele fala que existem várias formas de você... Ele escreveu um livro chamado A Mídia e a Modernidade, né? E ele fala que existem várias formas de a mídia, né, interferir no curso da história. E uma delas é no nível simbólico da coisa, né? Então a gente acaba, querendo ou não, interferindo, sim, né, no curso dessa história. Eu analiso também nesse artigo a importância da imprensa, né, para a segurança da informação, para que a gente tenha a certeza de que fato é fato, fake é fake, né? De que a gente tenha uma fonte segura de onde buscar informação. Teve uma pesquisa que saiu logo no início da pandemia, acho que é da Datafolha, né, do Instituto Datafolha, que analisa que as pessoas souberam e se informaram, 97%, 99% dos brasileiros sabiam, logo no início da pandemia, o que estava acontecendo, e 87% deles sabiam pela imprensa, pela televisão, principalmente. Então, é muito bom a gente saber que, mesmo tendo toda uma campanha para se desmoralizar a imprensa, para se desmoralizar o trabalho profissional dos jornalistas, a gente ainda tem uma população que confia e que precisa confiar na imprensa para poder garantir informações seguras, né? Não dá para confiar só no zap da tia Zuleika. Eu acho que é bem isso, né? Aí acho que o mais o pessoal tem que ler para poder se aprofundar. Rafa, você podia comentar um pouquinho, né? Quero comentar, sim, porque fiquei pensando, isso que você falou, do quanto o que a gente diz e
posta e comunica e publica, o poder que isso nos dá de afetar a situação, né? O poder que a população tem de circular determinada informação, e o efeito que isso vai ter sobre os nossos pais, né, os nossos companheiros aí. É muito forte isso, porque eu fico pensando assim, como nós poderíamos fazer um bom uso disso, e como muitas vezes, como sociedade, a gente não faz. A gente não faz esse bom uso. Como sociedade, o que a gente vê é que esse poder todo, ele vai circulando de maneiras muito estranhas, às vezes, né? Então, a gente se coloca como vetor de uma informação que não foi checada, né? E a gente, eu estou falando assim, né? Como nação, coletividade, né? Mas o quanto de nós a gente coloca a informação para circular sem verificar a fonte, e aí cria uma piora, um agravamento de um quadro que já é muito complicado, né? Circula informação inverídica. Eu vejo, às vezes, as notícias dos jornais desmentindo as fake news sobre Covid. É cada coisa absurda, né? Do ponto de vista da saúde mesmo, né? Assim, tem que dizer que água com limão não cura Covid, sabe? Eu fico pensando, que circula isso, né? Isso é muito... ao mesmo tempo que parece engraçado, é difícil, né? Porque, assim, a gente vê também como que nós não estamos preparados, como população, para avaliar o que chega para nós, né? Então, por outro lado, é muito bom saber que as pessoas têm recorrido, nesse momento de gravidade tão grande, à imprensa oficial, né? Achei isso também na sua fala muito interessante, seu texto também traz isso, né? Porque qual que fica sendo o papel da imprensa oficial nisso tudo, né? Que acaba sendo um pouco esse de validar, investigar e trazer a informação mais elaborada e mais confirmada, né? Acho que perceber que a população está fazendo esse movimento também de um retorno, talvez, não sei se dá para usar essa palavra, né? Mas de voltar um pouco a confiar nesses veículos de comunicação mais oficiais, eu acho que nesse momento é muito bom que isso esteja acontecendo, né? Eu acho que acabo vendo assim o potencial que isso tem para fazer coisa boa e que muitas vezes é subaproveitado, né? Porque parece que as campanhas de fake news elas estão muito mais fortes do que outras. Eu acho que o livro também vai um pouco por aí, né? Vamos nos engajar nessa plataforma toda que a gente tem para produzir alguma coisa que faça mover, que faça refletir, né, que faça balançar positivamente a coisa, né? Que nos leve para um lugar melhor, né? Acho que é isso. Melhor do que a gente estava antes, inclusive. Isso, exato, né? Aí a oportunidade é essa, né? Ocupar um pouco essas redes para coisas mais interessantes, né? Do que a boataria maluca que às vezes acaba se instaurando, né? Bom, mas é um artigo muito interessante, realmente, né? Retomando aí, como foi falado, essa importância dos meios de comunicação, da confiabilidade da informação, enfim, né? E uma das frases, né? Eu gosto das frases aqui para que depois vocês possam compartilhá-las, e elas estão aí bem bonitinhas, numas artes bem legais, então vale a pena a gente divulgar essas frases. A do Jersey, né, do artigo dele, diz assim: na pandemia, a imprensa tem cumprido papel fundamental em todos os países do mundo, ao manter a população informada sobre os fatos, né? Então, realmente, resgatando e valorizando aí o papel da imprensa, da mídia, muitas vezes tão atacada, né? E aí, por falar em mídia atacada, eu já queria pedir a permissão de vocês para entrar um pouquinho no meu artigo, né? Porque nós, como já comentei no início, eu e o Rafael organizamos, enfim, todo o material, mas nós também escrevemos um artigo para o livro, né? E o meu artigo eu tive o desprazer, eu diria, né? Porque eu tive que ler e conhecer mais a fundo
o ilustre presidente da República do Brasil, né? Então, assim, o meu artigo traz essa análise, que não sei nem se seria uma análise, mas, assim, uma espécie de desabafo, um pouco de inquietações, né? De olhar para a figura do presidente da República do Brasil em meio à pandemia, né? Eu acho que, na verdade, para mim, aqueles que me conhecem sabem que a figura do Bolsonaro, ela nunca me foi agradável, né? E, assim, eu já sabia de muitas coisas que agora ficaram evidentes, que agora vieram, assim, com mais força aos olhos de todos. Eu já tinha alguma clareza sobre isso. Mas eu acredito, né, e o meu artigo fala um pouco sobre isso, de que a pandemia, de alguma forma, ela desmascara, né, para usar um termo aí, já que nós estamos falando tanto de máscaras nesse tempo, né, ela desmascara, mas no artigo é interessante, porque eu digo assim, na verdade, ela não desmascara o Bolsonaro, porque ele sempre foi isso, né? Se a gente retoma a trajetória e pega ele lá desde o quartel, e a atuação dele enquanto militar, e depois a atuação dele enquanto deputado, e o artigo faz esse percurso, né? Faz esse processo de retomar alguns fatos simbólicos e emblemáticos da trajetória do militar e depois do político Jair Bolsonaro. A gente vai perceber que, na verdade, quem colocou máscara fomos nós, né? E eu digo nós enquanto nação que o elegeu, né? Mas, assim, nós é que nos mascaramos ou que quisemos colocar uma máscara no sentido de amenizar as feições assustadoras e monstruosas do presidente da República, né? Então, eu penso que a pandemia, de alguma forma, começa a deixar isso também evidente, né? Muita gente começa a se assustar com o modo como ele se pronuncia, com as afirmações, assim, de deboche, de descaso. E, assim, o meu artigo, na verdade, né, ele foi escrito, acho que lá por março, abril, nem sei quando que nós escrevemos, mas acho que foi isso, né? Então, assim, naquele momento, eu estava completamente indignado com o pronunciamento do presidente, que foi no dia 24 de março, se eu não me engano, que é aquele que ele disse, para que fechar a escola, uma gripezinha, o meu... isso lá, como que é o porte de atleta, né? Enfim. Então, assim, Celso, interromper um pouquinho, você imaginava como que a coisa ia se agravar, né? Porque você estava tão indignado nesse pronunciamento. Eu estava, assim, para mim bastava aquele pronunciamento, né? As pessoas que estavam próximas de mim, quando eu assisti aquilo em rede nacional, eu fiquei assim, fora de mim. Eu falei, meu Deus, como pode o presidente ir na TV e falar tanta asneira e fazer um desserviço à nação desse tamanho, enfim. O fato é que depois disso, nossa, centenas e centenas de coisas pioraram muito, né, a situação. Mas vocês vão ver que no artigo não fala disso, né? Quando eu terminei de escrever o artigo, o Mandetta ainda era ministro da Saúde, quer dizer, já passou uns 3 depois dele, né? Enfim. Então, assim, para dizer que aquele momento, para mim, já era terrível, né? Hoje, então, nem se fale. Mas eu acho que, de alguma forma, o artigo permite isso, né? Que a gente pense um pouco sobre essa figura, que é tão importante para um país, que é o presidente, que é alguém, e eu começo o artigo dizendo isso, é um líder, né? Que as pessoas ouvem, que as pessoas gostariam de ter nele orientações, direcionamentos claros, ver uma preocupação em realmente resolver o problema, mas enfim. E aí eu vou discorrendo sobre a trajetória dele para dizer que nós não temos isso no Brasil, né? Nem líder, nem presidente, nem ninguém preocupado em conduzir os rumos do país por um caminho produtivo aí, né? E aí a gente vai vendo uma série de coisas no artigo, para no final eu dizer assim, olha, apesar de
terrível, né, de um cenário terrível, mas é preciso, então, como o Rafa lembrou já lá no início, né, é preciso ter esperança do verbo esperançar, né, quer dizer, de fazer realmente alguma coisa, como o Paulo Freire aí vai nos dizer, e eu vou citando outros autores, enfim. O artigo é bem interessante, né? Quer dizer, para mim, para aqueles que acharem que essa visão é interessante, outros vão rasgar, e aí você pode cortar, assim, depois do livro, essa parte, e fazer o que você quiser com essas páginas, né? De acordo com a visão de cada um, fiquem muito à vontade. Mas eu acredito que, para aqueles que querem pensar, de repente, por uma outra perspectiva, sair um pouco aí dessa paixão, né? Dessa cegueira de achar que ele é o Messias, Salvador, enfim, acho que vale a pena aí a leitura para essa reflexão, para esses questionamentos, e é isso, né? Então, o meu artigo fala um pouco dessa figura tão emblemática que é o Covid-17, quer dizer, o Covid-19, né? Acho que é isso, Rafa. Você teria alguma coisa a dizer? É difícil, né, dizer alguma coisa, porque eu acho que, assim, eu estava lembrando do começo do seu texto ainda hoje, porque começa falando do líder, de como nós não temos o líder, né, e aí eu estava pensando que, assim, qualquer político tradicional ou não sei, qualquer um, talvez, que não fosse Bolsonaro, né, esse momento seria o momento da união nacional, né, de você dizer, tá bom, nós temos nossas diferenças aqui, mas a situação da pandemia, ela realmente fica acima de tudo isso, vamos nos unir e enfrentar, vamos suspender, seria a bandeira branca, né, seria um momento de uma trégua e de unir a população ao redor aí desse inimigo comum. E ele não faz isso, né? Eu acho que ele faz pior, porque ele joga contra, né? Eu acho que isso foi ficando cada vez mais evidente. Ele não apenas não leva as medidas necessárias para conter a pandemia, como ele sabota todos os movimentos que se faz para tentar conter. Os governadores, ele sabota, auxílio emergencial que nunca chega, né? Então você tem uma sabotagem, quer dizer, além dele não estar a favor da defesa da vida da população, ele está contra quem está a favor. É uma loucura, né? Isso acho que nesse sentido, é muito revelador, né? Eu acho que eu também já nunca tive um diagnóstico positivo sobre o Jair Bolsonaro, né? Mas ver as pessoas fazendo manifestação, dançando ao redor de caixão na rua, ver as pessoas buzinando na frente de hospital, isso eu não esperava, sinceramente. Eu não esperava. Acho que é isso. Bom, a frase, né, que foi tirada do meu artigo, que é um pouco esse convite aí para nós agirmos, pensarmos, é exatamente essa, né? É urgente nos unirmos para resgatar o que resta de democracia no Brasil antes que o autoritarismo se instale por completo, né? E aí a gente fala um pouco, então, sobre a figura do presidente e sobre o que é, então, o bolsonarismo em si, né, com os seus seguidores e todas essas barbáries aí que o Rafa acabou de dizer, que os seguidores fazem, né, impulsionados e inspirados no líder, mas, enfim, aí a coisa fica ainda pior, né? Então, é essa a minha contribuição no artigo para o livro. E aí, depois disso, nós queremos ouvir o nosso filósofo, né? Aqueles que, segundo o presidente, não precisam existir, mas que nós, no livro, fazemos questão de tê-los, porque nós sabemos da importância da filosofia e das ciências humanas, enfim, para a sociedade, especialmente para esse novo futuro que virá. Então, é com você, Diógenes. Então, boa noite, Leonardo, boa noite, amigos Fábio, Rafael e todo o pessoal que está acompanhando. Uma alegria estar com vocês. Quero agradecer mais uma vez aqui publicamente o convite que eu recebi de vocês para participar.
e falar um pouquinho, rapidamente, né, estamos no tempo, sobre o meu trabalho aí, o meu texto. O título já é bastante sugestivo, né? Para que filósofos em tempos sombrios? Né? A figura do filósofo, ela sempre foi contestada, não se pode esperar outra coisa. Então, eu acho que o próprio artigo, à medida que ele se desenrola, ele vai mostrando que a necessidade do filósofo em tempos sombrios é a necessidade de um provocador. Então, eu tentei organizar o texto com alguns temas que eu julguei ter relevância, que era sobre... são provocações. Então, a primeira era a dimensão teórico-prática da filosofia. Então, como que a filosofia atua, como que a gente pode usar essas ferramentas, esse patrimônio histórico, cultural da filosofia, que não é um privilégio de algumas pessoas apenas que estão na academia, mas deve ser de todas as pessoas, as mais simples, até as mentes mais brilhantes, ter acesso a esse conhecimento, a essa ferramenta. Então, eu converso um pouquinho sobre isso ali, faço algumas provocações. A segunda é a problemática da polaridade que se criou no Brasil no nível político. Então, uma discussão um pouco mais política do que eu chamo do caudilismo lulopetista versus o bolsonarismo boçal. E eu fui agressivo nas palavras propositalmente, porque nós estamos vivendo um tempo de conflito muito grande. E eu entendo que a atividade filosófica ela é uma atividade política também. Ela não é uma dimensão teórica, onde eu fico refletindo sobre ideias, mas ela tem que ser enfática e provocadora e transformadora da realidade. Então, nesse sentido, as palavras também, como ele falou, a linguagem, elas são simbólicas e elas devem transmitir as nossas intenções. Então, se nós não ocuparmos espaços políticos, nós vamos também deixando que os idiotas nos governem, como diria Platão. Bom, a terceira dimensão é a dimensão ética que eu coloco ali no texto, e a quarta dimensão, a dimensão existencialista da vida que a pandemia trouxe para nós. Vou falar rapidamente, é só um toquinho, que eu sei que nós estamos no tempo. Então, quando eu digo discutindo a dimensão teórico-prática da filosofia, eu falo da necessidade que nós temos de discutir a partir de um horizonte crítico. O nosso povo perdeu a capacidade de criticar as coisas. E crítica não como chatice, mas crítica no sentido de ter um pensamento que examina melhor as coisas, as informações. Uma visão de conjunto, né? Para tentar entender melhor esse fenômeno que nós estamos vivendo, seja ele da Covid-19, como um fenômeno da desigualdade social dela decorrente, nós precisamos ter uma visão de conjunto. Entender em que sentido a economia, em que sentido a política, em que sentido a ética, elas se relacionam para entender a sociedade nesse momento. E, nesse sentido, eu acho que a soma dos artigos, elas nos ajudaram a entender esse fenômeno que nós estamos vivendo. Eu acho que foi interdisciplinar o nosso livro nesse sentido. Ele traz vários segmentos aí. E a questão da criação de conceito, que eu tenho discutido muito em sala de aula com meus alunos, e também tenho tentado nos vídeos, aí, nos canais, de todas as formas, problematizar, que é a necessidade da gente criar conceitos. Não navegar na mera opinião, nos devaneios das nossas paixões e simpatias, mas mergulhar na criação de conceitos. A questão da problemática ali da política, da segunda parte, problemática da política, a polaridade, que eu chamo ali, eu chamo atenção para a distorção, que eu chamei no artigo, que é essa distorção do que nós consideramos progressista e a distorção do que nós consideramos conservadorismo. Eu levantei a tese ali, a bola, de que nem o lulopetismo representa o progressismo verdadeiro, mas representa apenas uma parte do que é o progressismo, e aí é um problema de lógica, de singularidade, particularidade, universalidade, que as pessoas têm dificuldade de entender, e nem o bolsonarismo representa a direita conservadora. É isso que eu discuto nessa parte. A terceira, da dimensão ética, eu coloco um pouquinho, provoco os leitores no sentido de pensar como nós temos que ser racionais na nossa análise, sem deixar nos levar pelas nossas paixões. À medida que nós temos que usar as ferramentas teóricas
para fazer uma análise sobre o que é o mais correto, sobre o que não é o mais correto. E eu coloco lá a questão da volta para o trabalho, que foi tão polêmica para todos. Devemos voltar para o trabalho? Não voltamos para o trabalho? A visão empresarial, a visão do trabalhador. Como sintetizar isso e ver o que é melhor para o coletivo, um termo que vocês usaram muitas vezes aí, os nossos outros entrevistados. E, por fim, eu coloco lá uma provocaçãozinha existencialista, trazendo a questão da morte, quando ela nos avizinha, do tédio, né? A religião aí foi muito... Eu fui seminarista também, tenho uma religião com muita importância, como um complexo social, e entendo que a religião traz a questão da ressurreição, da vida eterna e da busca pela vida, mas, às vezes, o deparar-se com a morte, ele é fundamental para criar em mim um tédio que me choque. Então, o Heidegger, que é o filósofo que eu usei como conceito filosófico, ele nos fala sobre o quedar-se com a cotidianidade, com o choque com a realidade. Então, quando as pessoas se chocaram com os shoppings fechados, quando as pessoas se chocaram com os templos fechados, elas obrigaram-se a confrontar-se consigo mesmo. E aí nós podemos começar a falar em uma utopia, numa esperança de um mundo melhor, mas a partir da radicalidade e da finitude da existência humana, não a partir de conceitos metafísicos, religiosos, distorcidos. Eu acho que é um pouco isso que eu sintetizei aqui, né? E nós não podemos abrir mão da filosofia, mas não de uma filosofia qualquer que nos leve para longe da problemática, mas uma filosofia enraizada, transformadora, né? E que, nesse texto, consiga alcançar esses leitores aqui, tá bom? Acho que é um pouco isso. Excelente, excelente, é isso mesmo, é um artigo também, como todos, né? Eu, particularmente, sou muito suspeito em dizer, porque eu fui recebendo cada artigo e, assim, ficando bastante feliz com aquilo que eu recebia, né? Mas o artigo do Diógenes é um pouco isso mesmo, e a frase do artigo dele é essa, né? Utilizemos as ferramentas do pensamento para finalmente conhecer o sentido do ser, das criações humanas, seja nas artes, nas ciências e na política, né? Então, trazendo aí mesmo esse papel da filosofia que é tão significativo para nós pensarmos todo esse momento, e o livro em si é todo esse processo mesmo, né? De pensar, de questionar-se, de rever conceitos, enfim. Bom, e agora, Rafa, eu já nem dei a palavra para você, porque agora a palavra é toda sua, né? Então, o último artigo, o fechamento do livro, é com o artigo do Rafael, que é um artigo também muito interessante, com conceitos de psicanálise, tratando um pouco sobre afetos, sentimentos, a questão do tempo, neste tempo, né? A gente fala tanto sobre esses tempos de pandemia, então eu queria que você comentasse com a gente um pouquinho aí agora sobre o seu artigo, né? Que fecha o nosso material, então. Vou falar um pouquinho do meu, mas um pouquinho mesmo, que a gente já está há muito tempo aqui, o pessoal vai cansando também, né? O meu texto, como o Léo falou, ele vai beber um pouco aí da psicanálise, especialmente na questão do tempo, né? Quando o Léo fez o convite para mim, ele falou para refletir sobre afetos, saúde mental, né? Uma questão aí de como estamos vivendo pessoalmente, individualmente, o isolamento social, né? E aí, rapidamente me ocorreu essa questão do tempo, porque eu acredito que a gente tem vivido, como eu falei já outras vezes aqui no projeto, em outros momentos, a gente tem vivido um tempo muito diferente, um tempo muito próprio, né? Esse tempo de isolamento social, ele se tornou um tempo muito próprio, né? Porque o que acaba acontecendo é uma supressão do futuro que a gente vinha planejando. Tanto é que eu começo o meu texto com um verso do Murilo Mendes, dizendo que saudades do futuro,
porque nós temos saudades dos planos que tínhamos, né, do futuro que a gente tinha em vista, né, que saudades desse futuro. Então, todos estamos vivendo essa interrupção do futuro, tal qual ele havia sido planejado, e acho que isso vai se estendendo e vai ficando cada vez mais difícil, à medida que as pessoas vão vendo que, bom, não são 2 semanas, não são 2 meses, nós estamos falando agora talvez em setembro as coisas retomem um pouco, né? Quer dizer, então a coisa vai se estendendo, né? Eu acho que desde o início da pandemia eu tive essa percepção de que isso aconteceria, ouvindo aí alguns especialistas e tal, algumas previsões mais pessimistas, né? E aí a outra supressão que nós estamos vivendo é a supressão do passado, né? No sentido de que o passado, tal qual nós o vivemos até o isolamento social começar, também foi drasticamente interrompido, né? Eu estava, bom, acho que era dia 18 de março ali, com um monte de planos e avaliação marcada na escola, com os alunos, apresentação da radionovela que eles tinham feito, e aí acabou, não vai ter apresentação, não vai ter, né, na segunda-feira já é facultativo, a gente ficou aí uns 2, 3 dias, na quinta-feira a escola toda estava no computador, quer dizer, a coisa foi muito brusca, né, foi tudo muito brusco, muito brutal, e isso não acontece, esse tipo de interrupção não acontece sem efeitos psicológicos, afetivos, emocionais. Não é possível. A gente pode até achar que não, mas rapidamente a gente se adapta e tal. Não é assim. As coisas não funcionam dessa forma, né? A gente tem uma relação com o tempo que pressupõe, quando a gente está falando de fé, esperança, eu estou pensando nisso. Você pressupõe uma projeção no futuro, né? Essa é um pouco da característica do humano, lembrar, fazer pela memória, trazer no hoje aquilo que estava no passado e lançar isso para o futuro. Então a gente ficou muito bagunçado. Os efeitos que isso tem sobre nós são muito, ainda a ver, ainda estão a se desdobrar, estão se desdobrando, né? Então eu sinto que nós estamos vivendo um presente alargado, extremamente alargado e estendido. Não foi uma, não foram 2 as pessoas que me disseram que estão com a sensação de viver todo dia o mesmo dia, sem nenhuma descontinuidade, né? Quem está vivendo o isolamento percebe isso muito claramente, quem infelizmente não está podendo viver o isolamento também percebe, por mais que tenha que sair e trabalhar, né? Os bares aqui em São Paulo estão voltando e não tem clientes, né? Quer dizer, a coisa, o marasmo ele se sustenta um pouco, porque a coisa foi interrompida mesmo, né? Então isso é um tempo brutal para nós, esse presente ele acaba sendo insuportável para alguns, né? Então, eu vejo dessa forma, eu vejo que nós estamos vivendo muitos lutos ao mesmo tempo. O texto fala disso, de perdas, as perdas todas que nós estamos vivendo simultâneas, né? E aí eu convite um pouco a que a gente não pare nessas perdas, porque se nós pararmos na lamentação, na tentativa de voltar aquilo que estava planejado, se nós ficarmos lamentando o futuro que não pode mais ser, se nós tentarmos também forçar esse futuro a acontecer, a tragédia pode só se acentuar, né? Então, a reflexão ela vai um pouco por aí. Aí eu me baseio bastante na psicanálise, né? Que a psicanálise tem uma diferenciação entre melancolia e luto. São 2 formas de lidar com a perda. Então, você tem um processo que ele é um pouco mais bem sucedido aí, em que você passa por todo o sofrimento, toda a aceitação de uma perda, você se desvincula um pouco daquilo que perdeu, você retoma para si aquilo que perdeu e pode investir afetivamente em outros objetos, outras situações. Isso é o luto bem sucedido. Mas tem a melancolia, que é quando você não consegue deixar passar aquilo que foi. Você carrega aquilo que foi internamente, psicologicamente, isso pesa, né? Eu tenho a opinião que, como sociedade, nós temos muitos lutos a fazer, e se não os fizermos, vamos ficar com um processo de melancolia extremo, né? Muito complexo, e que pode resultar nas pessoas dando cabeçada,
volta em torno do mundo que não existe mais, né? Então, o convite um pouco é a gente não ficar nessa melancolia, a gente tentar mesmo elaborar esse luto para partir para o novo. Acho que é mais ou menos essa a minha reflexão lá do texto. E aí, acho que a gente está encerrando, né, Léo? Fala. Oi? A gente está encerrando agora, não? Ah, sim, isso, então. Na verdade, eu só queria retomar algumas coisinhas, né? Bom, sobre o artigo do Rafa, que também é um artigo muito interessante, né? Acho que ele retoma muito bem também toda a ideia do livro, de se rever um pouco aí nesse período, de poder fazer alguma coisa de forma concreta, né, para o futuro. Então, ele usa muitas vezes essa expressão, né, o novo futuro que precisa ser construído, reconstruído, então, que nós adotamos aí como um certo lema aí do livro todo, né, que são as propostas dos artigos nos levam a isso, a repensar, a reorganizar esse futuro. E a frase que nós escolhemos do artigo dele, né, que foi publicada, é a seguinte: é preciso aprender a ver, na paisagem devastada, não os resquícios de um ontem, mas os espaços vazios sobre os quais possamos, de novo, sonhar. Né? Então, acho que assim a gente realmente encerra com esse convite, né? Convite a refletir sobre o mundo que virá, né? Como o título diz, pelas janelas na pandemia, e o título tem essa referência exatamente, né, a questão do isolamento social. Então, pelas janelas, cada um na sua casa, enfim, nós estamos pensando, fazendo algo em vistas desse novo mundo, né, desta nova sociedade, que com todas as dificuldades, com todos os, né, com todos os elementos que muitas vezes nós temos mais a acreditar que a coisa não vai dar certo, né, porque a gente vê tanta coisa acontecendo, enfim, mas ainda assim nós queremos sonhar, né, resgatar essa força, esse desejo de contribuir de alguma forma para uma sociedade melhor, para um mundo melhor, tá certo? Então, bom, acho que essa é a reflexão. Eu só quero registrar mais uma vez, eu falei no início, né, então alguns pode ser que tenham entrado depois. Nós somos ao todo em 11 autores no livro. Então, hoje nós passamos por aqui 8, né? 3 deles não puderam estar conosco, que foi o Anderson, o Rodrigo e o Henrique, tá certo? Mas também deixaram contribuições, assim, extraordinárias para o livro. E o nosso convite agora é que, diante dessa live, de tudo aquilo que você ouviu, né, e você ouviu muito pouco, na verdade, sobre cada artigo, né? Sim. Esses artigos têm aí, em média, 7, 8, 10, 12 páginas, então, e nós tínhamos aqui 3, 4, 5 minutos para falar, né? Então, tem muito mais para você ler, para você pensar, para você se perguntar. Uma coisa interessante, nós terminamos todos os artigos com perguntas, né? Para que você pense, a partir daquilo que você leu, algumas reflexões, algumas perguntas, assim, para despertar realmente esse desejo de repensar a si, o mundo, enfim. Então, nós queremos deixar esse convite, que você corra agora nas plataformas digitais, né? O livro está disponível em 3 plataformas digitais, depois o Rafa pode falar sobre isso para a gente encerrar. E aí que você baixa esse livro, ele é totalmente gratuito. O nosso objetivo aqui é só ajudar você a pensar, né? Nós queremos apenas despertar reflexão, despertar aí a capacidade crítica de cada um. Então, o objetivo é esse, tá? Então, você pode baixar o nosso livro aí nas plataformas que estão aparecendo e desfrutar da leitura. E aí, já aproveito para dizer que, fazendo isto, nós gostaríamos muito de ouvir você também, né? Então, o que você está sentindo com essa leitura, os artigos que falaram mais diretamente com você, enfim.
Então, na medida do possível, que você possa deixar comentários aí na nossa página no Facebook ou no Instagram, para que a gente possa, de alguma forma, também ir recebendo esse feedback, esse retorno aí de vocês, tá certo? Então, da minha parte, o meu muito obrigado. A você que ficou do início até agora, eu não tenho nem palavras para agradecer, né? Mas a você que passou pela live também, o nosso muito obrigado. E depois que você possa rever aí todo o material que vai ficar disponível, acredito, e, enfim, ler aí o livro, esse é o nosso convite, para que você possa pensar com a gente nesse tempo. Diga aí, Rafa, suas considerações finais. Não, eu nem vou acrescentar nada, é só dizer que as plataformas que apareceram aí, vocês me dão uns minutinhos para fazer a postagem nas redes, daqui a pouco vai estar lá os links para quem não conseguir achar, mas já estão nas próprias plataformas, se quiser procurar pelas janelas na pandemia, você vai achar, né? Mas a gente vai fazer uma publicação aqui no Instagram também, e a gente tem aí uma série de outras lives, um pouco menores, aí com menos participantes, para a gente poder conversar um pouquinho mais, né, Léo, com os autores, e aí discutir um pouco mais os textos. Então, pessoal, para nós, seria uma grande alegria se vocês lessem, comentassem. Então, tudo que vocês quiserem mandar, fiquem muito à vontade, escrevam para a página, né? E realmente a ideia de deixar gratuito é para alcançar o máximo de pessoas possível aí. Em algum momento a gente talvez tenha uma versão impressa, né? Talvez não, a gente vai ter, aquela demora um pouquinho mais, ainda mais nesses tempos, né? Mas vai ter uma versão impressa, a gente anuncia também, para quem quiser ter, né, o exemplar físico, e vamos em frente, conversando, dialogando e refletindo. Muito obrigado a todos. E por isso da importância do convite, para que vocês realmente nos acompanhem nas redes sociais, porque ainda tem muita coisa, né, por vir aí. As próximas lives, o lançamento do livro impresso, enfim. Então, que é muito importante nós contarmos aí com a participação, com a presença de cada um de vocês. Muito obrigado a todos, mais uma vez, pelo apoio, pelo carinho, pelo incentivo. Nós prometemos que não estaríamos nome de ninguém, né? Então, sintam-se todos abraçados e agradecidos aí pela participação, e até o nosso próximo encontro. Então, esperamos vocês. Compartilhem, divulguem, façam tudo que vocês puderem, para que essa notícia se espalhe e chegue a mais e mais pessoas, tá certo? Uma boa noite e um bom final de semana aí para todos. Boa noite até a todos. mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente.